E aí, miguxos e miguxas, a nossa videoaula de hoje será sobre o tema combustíveis fósseis. Primeiramente, vamos aqui com a palavra combustíveis. Combustível é qualquer material capaz de gerar energia através da sua queima, ou seja, queimar algo para liberar energia disso. Um exemplo muito comum, mas que está fora do contexto da nossa aula, eu só vou falar mesmo para você ter uma ideia, é a questão da vela. A vela, ela é queimada para liberar uma energia na forma de fogo. Neste caso, o que da vela é queimado? A parafina. A parafina, ela é queimada para gerar essa energia. Então, neste caso, ela é o combustível da vela. Tá certo? Então, combustível significa o quê? Queimar, certo? Para liberar energia. Tá certo? E fósseis, hein? Fósseis já significa, certo? Restos, vestígios, tá, gente? De seres vivos que foram o quê? Decompostos, certo, gente? Que foram decompostos. Então, vamos voltar um pouquinho na situação da formação de um fóssil. Na própria rocha sedimentar há muitos fósseis. Por quê? A formação dessa rocha que acontece no fundo de um rio, no fundo de um lago, no fundo dos mares, em grandes depressões, ou seja, numa vala, depressão que eu falo, tipo uma vala, gente? Enfim, no fundo, de algum lugar, essa rocha foi se formando. Ela tem uma característica porque ela se forma em camadas. Por quê? Porque ela vem do rompimento, da questão de outras rochas irem soltando pedaços, com a ação de chuva, do vento, que vão batendo lá nessas rochas, as rochas vão soltando pedacinhos, qualquer tipo de rocha passa por isso. Esse é um fenômeno chamado de intemperismo, tá certo, gente? E aí, esses pedacinhos, chamados então agora de sedimentos, são transportados pela chuva, pelo vento, para o fundo de algum lugar. E se esse lugar for no mar, como é o caso do nosso exemplo aqui, tá vendo? Nós temos o mar, e de preto aqui uma rocha sedimentar se formando. Cada bolotinha dessa seria um pedacinho de uma outra rocha, um sedimento, E aí a chuva, ela vai vindo aos poucos trazendo esse resto, de outras rochas. E nesse meio tempo, um peixinho ou algum outro ser vivo pode ter morrido e ele vai e cai, ele afunda, e aí ele vai e fica ali depositado entre uma camada e outra, por exemplo. Certo? Então, ó, vou fazer aqui de vermelhinho, tá? Um peixinho, ó lá, um peixinho que, coitadinho, ele acabou morrendo, afundou, tá certo? Só que a formação dessa rocha não para, ela leva milhões de anos, tá? E a coisa é contínua, tá certo? E aí, ó, vai vir uma outra camada de sedimento que vai se acumular aqui por cima e por aí vai. E aí, esses seres vivozinhos que foram lá morrendo, afundando, eles são decompostos, que é um processo natural, que acontece não só no fundo do mar, como em qualquer ser vivo que morra, ele passa por esse processo aí de decomposição feita por bactérias, que não são todas as bactérias que fazem decomposição, mas existe uma categoria de bactérias que são as bactérias decompositoras. E aí, galera, o que vai acontecer? Esses seres vão se decompondo aos poucos, porém, num dado momento, uma parte dessa decomposição aí fica preservada. Nem que fosse, por exemplo, um molde de um peixinho. Acontece muitas vezes os pesquisadores que trabalham com escavações de rochas e tal, eles perceberem que lá dentro dessa rocha tem um formatinho de um peixe. Lá dentro dela, você tem uma rocha e dentro dela tem o formato de um peixe, como se fosse um molde de um peixe. E isso mostra o quê? O vestígio de uma vida de milhões de anos atrás, por exemplo, de muitos e muitos anos atrás. Então, assim, esse vestígio, esse moldezinho que foi encontrado já caracteriza o que a gente chama de fósseis.
tá certo? Porém, ao longo desse processo todo de formação do fóssil, que pode ser até um simples molde, né, de um ser vivo que viveu há muito tempo, ou uma parte endurecida dele, né, que não foi totalmente decomposta e ficou presa ali dentro da rocha, né, durante todo esse processo de formação da rocha sedimentar, de formação dos fósseis dentro dela, né, esse processo de decomposição libera substâncias, né? Acontecem reações químicas ali durante esse processo que culmina aí, né, termina na produção de certas substâncias, né? Uma delas é o petróleo, a outra é, por exemplo, o gás natural. Ambos vieram desse mesmo jeitinho, desse mesmo processo. Tá certo? O que muda é o tipo do material, né? Um é oleoso, que é o caso do petróleo, e o outro é na forma de gás, que fica preso dentro da rocha do mesmo jeito, tá? Porque, gente, durante a formação dos fósseis, né, que vem lá da decomposição dos seres vivos, né, houve então reações químicas, se liberou petróleo, se liberou gás, eles ficam presos lá nessa rocha sedimentar também, tá? Só que algumas rochas, elas são porosas, elas têm buraquinhos, certo? Que permite a entrada do gás, a entrada do petróleo, que começa a se acumular dentro da própria pedra, tá certo? E aí é o que eu vou fazer para vocês agorinha mesmo. Então olha só, aqui eu vou apagar, vamos imaginar que a rocha sedimentar já se formou. Então ó, nós temos aqui embaixo a rocha sedimentar, tá certo? Ou melhor, vou fazer várias rochas em pedaços aqui, tá? Várias rochas sedimentares, tá certo? Algumas com buraquinhos bem porosas, tá certo? Que permite facilmente a circulação do petróleo, né? Entre uma e outra. Ele vai se movimentando entre as várias rochas, tá certo? E aí, chega um dado momento que ele se depara, ou o petróleo ou o gás, tá? Tanto faz, se depara com uma pedra impermeável. O que é isso? Aí não tem os buraquinhos, não tem poros. E aí eles ficam presos ali dentro, formando grandes reservatórios, né, no subsolo marinho, né, ricos, né, em petróleo e gás natural, tá? Antigamente, o petróleo, por exemplo, ele subia a superfície, ele aflorava, né? Até mesmo não precisava ser necessariamente vindo do fundo do mar em si, tá certo? Do mar, mas em áreas próximas, né, aos mares, né? Nas terras próximas aos mares tinha muita, né, subida do petróleo, como se fosse um chafariz mesmo, gente, tá? Só que hoje em dia a exploração de petróleo foi tanta que para se conseguir petróleo tem que usar equipamentos e fazer uma perfuração lá no subsolo marinho, que obviamente acaba acontecendo aí alguns acidentes, né, há riscos, que acontece, por exemplo, no caso do derramamento do próprio petróleo no mar, que vai levar aí vários seres, né, morrerem, várias mortes. Então, assim, é altamente perigoso. Não acontece sempre, mas quando acontece é uma catástrofe, né? Toda perfuração, né, de uma rocha para extrair o petróleo de dentro dela, que vai levar a um acidente, mas ele pode acontecer, como a gente já vem observando aí ao longo dos anos, né? Uma situação ou outra aí que envolve derramamento de petróleo. Uma imagem clássica, né? As aves que pousam ali, repletas daquele óleo preto, que é o petróleo, né? Lembrando que petróleo, né? Pétrea é pedra, óleo é óleo mesmo, é consistência oleosa, né, dessa substância, desse composto aí, tá bom? O gás natural, ele também tem que escavar, né, para pegá-lo lá. Quando ele está dentro da rocha, ele é submetido a altas pressões, ele fica pressionado dentro, né, das rochas, assim como o petróleo, porém o gás, né, ele faz uma pressão maior lá dentro. Pode acontecer dele aflorar também, mas também pode acontecer de ter que escavar para pegá-lo, né, para consegui-lo. O gás natural, ele é menos poluente do que o petróleo quando usados como combustível. Então, assim, há carros movidos a gás natural, né, que com a sua queima para movimentar lá o veículo, libera poluentes, sim, libera uma fumaça com poluentes, porém
bem menos, né, agressivos do que a fumaça da queima, oriunda, né, da queima da gasolina. A gasolina é um derivado de quem? Do petróleo, então polui mais. Resumindo, petróleo vai poluir mais, gás natural polui menos, tá, galera? E aí nós vamos para um terceiro tipo, que é o carvão mineral ou vegetal. É um processo natural de produção dele, que acontece também com fósseis, porém é exclusivo de fósseis de plantas, que viveram também aqui há milhões de anos. E as plantas, elas também morrem, e os restos de caules, de folhas, né, que por um acaso ficaram preservados, né, acaba aí sendo extraídos para servir como carvão mineral. Então, o processo de decomposição de plantas, principalmente seus troncos, né, que culminou com a formação desse fóssil da planta, né? Durante todo esse processo houve então a produção, né, do carvão mineral, dos minerais, né? Existem minas de extração de carvão que também fica embaixo, né, da terra, no solo ou no subsolo, lá embaixo mesmo, tá? Porém, o carvão mineral tem um outro detalhe, além dele vir, né, de fósseis apenas de vegetais, ele tem uma outra característica, porque ele é localizado, mesmo que tenha que se extrair ele, né, que ele não aflore, mas né, que ele não esteja aqui na superfície, que tenha que se pegá-lo, né, extraindo, perfurando, ele está numa posição mais superficial, tá, em relação ao petróleo e ao gás natural. Petróleo e gás natural tá em regiões mais profundas, né? E o carvão mineral está em regiões mais elevadas, mais superficiais, próximo aqui, né, do solo, né, onde pisamos. Tá certo, galera? Bom, essa então foi a nossa videoaula sobre combustíveis fósseis, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.